primeira vez no PAI, está entrando agora na universidade, bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Né? Pedir para vocês chegarem um pouco mais para frente, se puder, né? Para a gente ficar aqui com um pouco mais de quórum. Hoje o nosso PAI é uma ambientação universitária, tá? Podem ficar tranquilos que eu não vou dar aquelas boas-vindas, né? Aqueles slides de boas-vindas, porque esse semestre a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, a pedido do nosso diretor, que sou Leandro, também com os outros coordenadores. Nós vamos fazer um projeto de atividade de extensão em pesquisa científica, que vai ser o PAI em ambientação universitária. Então, esse PAI de ambientação universitária, que são 3, esse é o primeiro, nós vamos dar uma introdução à metodologia da pesquisa, de certa feita que você será capaz, depois de 3 encontros, a começar a intuir e vislumbrar o que você pode futuramente fazer na sua monografia. Então, vai ser como se fosse uma extensão de uma disciplina que você tem lá no 5º período, chamada Metodologia do Estudo e da Pesquisa. Aproveitando, você que está no nosso canal no YouTube, TV UCP, se inscreva-se, dá o sininho da notificação e um like, porque ajuda o crescimento do nosso canal e da nossa universidade. Além disso, esse é o primeiro PAI do semestre, temos outros projetos de atividade de extensão, como Artes e Educação, como Expoente da Literatura, como Encontro com os Mestres, tá? Esse semestre vai ser um pouco mais enxuto, a gente vai ter algumas adequações de local, por conta de atividades que terão no Salão Nobre, inclusive algumas atividades dessas vamos participar, porque são atividades comuns, como as comemorações dos 200 anos da independência, do curso de Direito, entre outros. Então, esse semestre o PAI vai ser muito interessante e a gente conta muito não apenas com a assiduidade de vocês, porque é uma aula normal, mas conta com a participação e a atenção redobrada dos senhores e senhoras durante a transmissão, a apresentação, que seja. Ok? Lembrando, para quem começou agora no primeiro período, quer dizer, entrou agora na universidade, o projeto de atividade de extensão é uma aula como outra qualquer. Lembrando que a universidade ela é dividida em pesquisa, ensino e extensão. E isso tudo, muitas vezes, é junto e misturado. Qual a diferença nesse sentido do ensino médio? O ensino médio, você tem apenas ensino. Você não tem pesquisa e não tem extensão. Então, por favor, quando você vê, tem uma palestra, tem mais uma palestra, tem mais uma palestra, não quer dizer que você não está tendo aula. Porque a universidade não é só ensino, é pesquisa e também extensão. Ok? Maravilha? Eu me apresentei para os novos, eu sou o professor Bruno Tamangold, eu estou aqui na universidade há 16 anos, tá? E quase 22 como aluno. Entrei aqui com 17 anos para fazer filosofia, depois fiquei um tempinho parado, fui para a história em 2005, fiz história, fiz pós-graduação também aqui em teologia, fiz mestrado em educação, também sou graduado em teologia e coordeno o curso de história desde 2014. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para apresentar esse primeiro projeto de atividade de extensão. Como eu disse, vamos falar um pouquinho hoje sobre a pesquisa científica. Podem ficar tranquilos e tranquilas que eu vou dividir isso com outros professores, principalmente com o professor Leandro Ricon, que é o professor do PPGE, professor de História e professor do PPGE, que é o nosso programa de pós-graduação em Educação, mestrado e doutorado. Vai ser uma crescente esses nossos pais sobre pesquisa científica. Hoje nós vamos entrar um pouco, e também me cabe, nas questões filosóficas da construção do conhecimento, nas questões filosóficas de como nós construímos as nossas ideias, nas questões filosóficas do que é a realidade, do que é a verdade e por que algumas realidades nos aguçam e outras passam desapercebidas. Então, basicamente, vai ser
o nosso encontro de hoje. Vamos lá. Os objetivos gerais, não apenas desse encontro, mas de todos os encontros de pesquisa em ambientação universitária, ok? Então, isso não vai se findar hoje, isso vai ser durante os 3 projetos de atividade de extensão. Muito provavelmente eu vou dar o primeiro, o professor Ricom vai dar o segundo e o terceiro, ok? Vamos lá. Apresentar a construção do conhecimento científico. Isso, de certa maneira, a grande maioria de vocês já viram num projeto de atividade de extensão que tivemos há 2 semestres atrás, que foi inclusive online. Ah, Bruno, eu não vi. Você pode entrar lá na TV do CP, né? Depois o Carlos, de repente, pode colocar o card desse vídeo, né? Nós fizemos na pandemia, eu estava lá na minha casa, no Alto da Serra, e foi transmitido, e é basicamente sobre a construção do conhecimento. Hoje eu vou mostrar um pouquinho, para a gente poder recordar, já tem um certo tempo, o que é a construção do conhecimento. Evidenciando método, metodologia e a pesquisa científica. Como basicamente isso se constrói, como que isso se dá. Lembro, gente, que como qualquer outra profissão, seja ela intelectual, seja ela instrumentalizada, o que isso quer dizer? Quando você usa apenas um talento que é intelectual, e você não precisa de nenhum instrumento para você exercer o seu talento. Vamos colocar o seguinte, vou pegar aqui uma profissão, né? O cabeleireiro, o barbeiro, é uma profissão intelectual, que ele vai utilizar ali um mínimo de instrumentalização. Ele vai precisar de uma tesoura, de um bom espelho, né? De um secador de cabelo, de alguns cosméticos, cremes, etc. Tá? Mas ele vai usar muito pouca coisa. O maior talento está nele. Agora, quando você é um torneiro mecânico, você precisa muito mais do instrumento do que do seu intelecto. Porque o instrumento vai fazer o trabalho braçal. Entende? Ambas as maneiras de trabalho têm termos extremamente técnicos. Então, por exemplo, vamos colocar que eu sou da área de futebol. Com certeza, quem joga futebol tem os seus termos técnicos. Eu sou da área da culinária. Com certeza, quem cozinha, quem é um confeiteiro, tem lá os termos técnicos dos produtos que utiliza. O advogado tem o famoso juridiquês, né? Fala em termos jurídicos. E assim também é a nossa profissão. Quem é professor vai ter terminologias, nomenclaturas, dizeres próprios. E talvez o que componha o maior quadro epistemológico desses dizeres é a pesquisa, a ciência e a metodologia. Você que está começando a sua trajetória, de repente hoje, sua trajetória na universidade agora, hoje é o seu primeiro dia de aula, de repente, e o primeiro dia de pesquisa, e o primeiro dia de palestra, sem dúvida nenhuma, essa palavrinha dificilmente... Não está funcionando isso aqui. Não. Essa palavrinha pesquisa dificilmente vai sair da tua cabeça. Por quê? Vamos colocar que você fez a graduação. E durante a graduação, você teve que fazer uma pesquisa. Não entenda a pesquisa simplesmente como um TCC, um trabalho de conclusão de curso, ou uma monografia, ou uma tese de doutorado, ou uma dissertação de mestrado, ou um artigo. Pesquisa como algo que eu quero encontrar a verdade daquele objeto. Eu vou falar disso mais tarde. Então você começou agora na graduação. Quando você for para a pós-graduação, vai ter pesquisa. No mestrado, pesquisa. No doutorado, pesquisa. Quando você já estiver em sala de aula, você vai continuar pesquisando. Então, da mesma forma que o cabeleireiro ele tem que ter uma tesoura, da mesma forma que o torneiro mecânico tem que ter um torno, da mesma forma que o jogador de futebol tem que ter uma bola, o professor tem que ter pesquisa. Porque senão, você vai ser um tipo de professor. Você pode ser um professor sem pesquisa, sem leitura?
Pode. Mas você vai ser um professor médio, vai ser um professor raso, vai ser um professor medíocre. Eu conheço muitas pessoas que colecionam livros, né? Mas não leem. Às vezes a pessoa tem um fetiche pelo livro, né? Olha a minha biblioteca tão bonita, mas não leem. Como que se alcança a pesquisa de uma maneira imediata? Como que você acessa esse quadro? Como que um link e você clica? Através da leitura. Então o objetivo geral, basicamente, é esse: apresentar a construção do conhecimento científico, evidenciando método, metodologia e pesquisa científica. Os objetivos específicos: o geral é o guarda-chuva, o específico eu vou pontuar. Esperamos que, após o estudo do conteúdo destas aulas, perceba que não se vai finalizar agora, a gente vai ter mais 2 aulas, tá? Você seja capaz de exemplificar o conceito de metodologia científica. O que é metodologia científica? O que é método? O que é um caminho de pesquisa? Como que eu construo conhecimento? Como que se dá a construção de um conhecimento que eu não tenho? Como que eu consigo adquirir algo que eu só vi, gostei e eu quero repetir igual? Percebe, gente, que o espaço que nós estamos, de repente você nunca ouviu isso dessa forma, o espaço que nós estamos é a igreja da cultura material. Tudo que o homem construiu, tudo que o homem desenvolveu tecnologicamente, tudo que o homem intuiu e produziu, você aprende na escola. Por quê? Foi feito de uma maneira metódica. Não foi feito de uma maneira despretensiosa. O homem criou uma maneira de fazer e assim uma repetição. E é por isso que é possível você hoje, em 2022, aprender uma coisa que foi inventada, intuída antes de Cristo. Porque existe uma metodologia, um caminho, uma maneira de fazer. Claro, tem coisas que existem outras maneiras de fazer, mas isso não quer dizer que não tenha método. Identificar o uso do método em pesquisa. Como que eu utilizo os instrumentos para chegar àquela realidade? Por exemplo, você já usou uma chave de fenda? Todo mundo, né? Todo mundo, de certa maneira, já usou uma chave de fenda. Só que você quer tirar um parafuso, ele é Phillips. O parafuso Phillips é igual uma estrelinha, né? É capaz de você tirar um parafuso Phillips com uma chave de fenda? É capaz. De repente, se a chave de fenda for pequenininha, né? Você conseguir encaixar direitinho. Mas, muito provavelmente, você pode estragar o parafuso. Assim é a aplicação e a identificação dos métodos em pesquisa. É como que um instrumento. Percebe que se você estiver à noite e colocar um óculos de sol, você vai ter dificuldade de ver. Se você estiver de dia e tiver muita claridade, e você estiver com óculos claro, você também vai ter dificuldade de ver. Instrumentalização é isso. É saber utilizar o próprio de cada lugar. Por exemplo, qual que é a diferença de didática para pedagogia, né? Pedagogia é o conduzir. A didática é como conduzir. Pedagogia é o caminho. Eu quero que o aluno, que o educando, não que você quiser dar, alcance esse objetivo. Como? Que instrumento que eu vou usar? Vai ser uma aula expositiva? Vai ser uma aula de campo? Eu vou levar os alunos no Museu Imperial? Eu vou levar os alunos numa brinquedoteca? Que caminho que eu vou usar? Tal como alguém que está andando de bicicleta e está num terreno pedregoso. Se o pneu dele é um pneu liso, na primeira curva ele vai cair. Ele precisa de um pneu que seja próprio para aquela estrada. Percebe que isso não é bicicleta. Isso é um instrumento que a bicicleta utiliza. Isso é didática. Saber identificar os instrumentos para pesquisa é o início de uma boa pesquisa. É o início de um bom estudo.
Para quem está começando agora, para quem é o primeiro projeto de pesquisa hoje, seja sagaz, não fique no superficial, encare o estudo de frente e utilize os melhores métodos. Já viu quando você compra alguma coisa para substituir algo que quebrou e você não compra o original, você compra o similar? Já passaram por isso? Por que a gente compra o similar? Porque o similar é 1000 vezes mais barato. De certa maneira ele vai funcionar. Por exemplo, seu carregador quebrou, celular. Aí você vai lá e compra um paralelo. Compra um no mercado paralelo. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Muitas vezes a pesquisa se dá dessa forma. Você não utiliza o instrumento correto, você não faz as perguntas corretas, e aí você não vai ter o todo sobre aquilo que você está pesquisando. Percebe que esse lugar que nós estamos, que é a universidade, busca a verdade sobre a realidade, a verdade sobre aquilo que nós pesquisamos. O que nós pesquisamos aqui? Qual é a verdade que nós queremos conhecer? A verdade sobre os processos educacionais. Se eu estou estudando letras, eu quero saber a verdade sobre a linguística, a verdade sobre a literatura, a verdade sobre a literatura portuguesa, africana e assim sucessivamente. Se eu estudo música, eu quero conhecer as técnicas musicais, eu quero conhecer os instrumentos, os acordes, as melodias, os autores. Se eu estudo história, eu quero saber o que são os processos historiográficos, como é que a história foi construída, quais são os fatos mais relevantes e por que esses fatos relevantes encobrem outros fatos que são menos relevantes. É a teoria da história. E assim sucessivamente. Estamos aqui porque estamos começando um caminho de pesquisa. Quando alguém pesquisa e pesquisa com sinceridade, o objetivo sempre é conhecer a verdade sobre aquilo. Vamos avançar. Além, aplicar o conceito de método é um exemplo prático de pesquisa. Então, eu quero pesquisar sobre a educação de jovens e adultos, seja na escola das comunidades de Santo Antônio, Alto da Serra. Percebe? Objeto claro, preciso, recortado. É impossível fazer um trabalho sobre a história da educação. É muito grande. É impossível fazer um trabalho sobre a história da educação em Petrópolis, porque é muito grande. É impossível fazer um trabalho sobre a história da educação em Petrópolis no ensino fundamental, também é muito grande. É impossível fazer um trabalho sobre a história da educação fundamental em Petrópolis no século XX, também é muito grande. Eu preciso cada vez mais recortar. É interessante que tem um tempo e um local. Então eu vou estudar a história da educação infantil em Petrópolis em 1980, na Escola das Comunidades de Santo Antônio. Quem vai aparecer nessa história? O Bruno. Estudei lá. Entende? Por isso que hoje você vai numa área médica, você vai fazer um exame e você não faz um clínico geral. Antigamente, né, Gastão, na nossa época tinha um clínico geral. O clínico geral cuidava de tudo, né? Muitas vezes quando o professor de história entra, o professor de história geral. Nossa, será que é possível saber do Egito pré-dinástico? O jogo do Flamengo ontem? Não é possível, é impossível. Por isso que na área médica você recorta, né? Hoje o médico lá é especialista no dedo mindinho do pé esquerdo. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Ele vai saber tudo sobre aquilo. Tudo. Mas eu estou com um problema de cabeça. Você vai em outra pessoa que vai saber tudo sobre aquilo. Isso é método aplicando a um exemplo prático de pesquisa. Vamos lá, vamos para a introdução. A partir desses encontros, poderemos esboçar. Eu coloquei lá o esboço de Brasília, está vendo? Oscar Niemeyer. Podemos esboçar algumas ideias do que pretendemos fazer na vida acadêmica. Toda vez que você ouvir, principalmente quem chegou hoje, toda vez que você ouvir vida acadêmica, é a vida
dentro do processo universitário. É a vida dentro do processo de sala de aula, de produção de conhecimento. O que é produção de conhecimento? É produção de saberes. A universidade existe para produzir conhecimento, produzir saberes, produzir ideias e aplicar essas ideias na comunidade. Senão fecha isso aqui. Se nós que estamos aqui não pensamos e não damos respostas aos imperativos que estão acontecendo lá fora, isso aqui não presta para nada. A universidade presta para isso, para pesquisar, para produzir conhecimento e para tentar ajudar a comunidade. Do que pretendemos fazer na vida acadêmica e na vida cotidiana também, seguindo os princípios do que vem a ser ciência, conhecimento científico, senso comum, ideias abordadas na primeira aula que tivemos sobre isso. Onde está essa primeira aula? Lá na TV UCP. O Carlos vai colocar o card lá para vocês. Nós tivemos essa aula no PAI há 2 semestres atrás, tá? Não fiquem preocupados. Eu vou voltar um pouquinho para a gente não ficar perdido. Continuando na introdução. Partindo da teoria do conhecimento, é isso que nós vamos voltar. Pensemos em estruturas capazes de organizar nossos pensamentos, criando objetivos e metas capazes de formular pesquisa na área de saber escolhida. Vou repetir. Pensemos em estruturas capazes de organizar nossos pensamentos, criando objetivos e metas capazes de formular pesquisa na área sobre o saber escolhido. Por exemplo, eu estou estudando história. História é um campo muito amplo do conhecimento humano. Então eu posso estudar uma gama quase que infinita de temas. As disciplinas humanas têm muito essa prerrogativa. Você pode brincar com as outras ciências. Você pode escolher tema que não necessariamente está dentro do teu nicho específico de conhecimento. Agora, gente, cuidado para não escolher temas que não são relevantes, que não têm relevância historiográfica ou pedagógica nenhuma. Teve uma vez, não foi aqui na faculdade não, foi em outra faculdade. O aluno chegou para mim lá no 45 do segundo tempo e falou assim: professor, tem como você me ajudar na orientação da monografia? Eu falei: tenho. Não, porque eu comecei a fazer monografia com uma professora, só que ela falou que eu não ia conseguir terminar, papapá, e eu estou tentando com o senhor porque eu preciso terminar. Aí eu falei assim: tá, mas qual é o teu tema? Aí ele falou assim: é sobre o processo de desintegração da Iugoslávia em 1990. Eu falei: meu filho, por que tu está estudando isso? Para quê? Qual o interesse científico que tem isso? Então, crianças, por favor, procurem pesquisa que seja possível fazer. Eu, quando entrei na faculdade de História, eu sempre gostei muito de Santo Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho de Hipona é um personagem do século V, né? Grande filósofo cristão, escreveu um livro sensacional chamado De Civitate Dei, A Cidade de Deus. Não é do Zé Pequeno, tá? E ele demora 18 anos para escrever esse livro. E ele vai contar nesse livro, De Civitate Dei, como que o Império Romano cai. Como que acontece a queda do Império Romano. E aí nós tínhamos um professor muito famoso aqui, o professor Leandro Rust, um medievalista famoso, e eu fui falar com ele para ele me orientar nesse tema. Eu falei assim: professor Leandro Rust, você poderia me orientar sobre o processo de desintegração do Império Romano em Agostinho de Hipona? Aí ele olhou assim para mim e falou assim: tá de brincadeira, né? Eu falei: não, professor, sério? Bruno, esse tema é muito complexo, cara. Você está na monografia, faz uma coisa mais simples. Eu fiz um tema relacionado a Santo Agostinho também, mas depois eu escrevi um artigo. Eu quero
estudar sobre Vila Lobos. Estou aqui inventando, tá, Gastão? Eu quero estudar sobre as partituras Vila Lobos. Só que as partituras Vila Lobos estão todas lá no Rio de Janeiro. Eu posso ir no Rio de Janeiro? Não, não posso. Então pesquisa alguma coisa que tem em Petrópolis. Isso é adequação. Tá? Eu tenho tempo, eu tenho dinheiro para fazer, eu vou ter que viajar. Por exemplo, uma das justificativas que ele me deu, que as grandes análises sobre a queda do Império Romano em Santo Agostinho estão em alemão. Aí ele perguntou assim, você lê alemão? Eu falei, não, então esquece. Percebe? A academia tem essas coisas. Vamos lá. A primeira discussão que vamos estabelecer, para a gente começar a pensar, e eu começar a pensar também, será o princípio das ideias, que fomentarão a análise da realidade do objeto a ser pesquisado, e posteriormente o uso da metodologia científica para a construção de uma investigação científica. Você já parou para pensar como nasce uma ideia? Já parou para pensar? Como nasce uma ideia? Tive uma ideia. Já parou um pouquinho? Isso nós estamos no âmbito da filosofia. Eu não disse lá no início. As ideias nascem de uma maneira profusiva em todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas as pessoas têm ideia e criam ideias diariamente. Essa é a diferença nossa para os outros animais. Não que os outros animais não tenham um certo nível de, entre aspas, inteligência, mas eles agem por repetição, por estímulo e resposta. Eu indico a leitura do Pavlov, que vai falar um pouco isso. Perceba que o seu gato, ele não é inteligente. Ele quer comida, água e carinho para ronronar. Por que a gente vê isso? Por exemplo, eu desde tenra infância, já faz alguns anos, eu tenho gato em minha casa. Hoje eu tenho lá meu gato, você já deve ter visto em algum lugar, é o Ramsés. O Ramsés está ficando velhinho, está com problema urinário, já perdeu um dentinho, coitado. Tá? Muito bonitinho o Ramsés. Claro, dependendo do tipo de gato, ele vai ter alguns temperamentos próprios, mas que vão se repetir em outros gatos. Por exemplo, existem gatos... Quem tem gato aqui? Existem gatos que não gostam muito de colo. Existem outros gatos que adoram colo. Existem certos gatos que dormem em cima da sua cabeça. Existem outros gatos que nem sobem na cama. Mas se você olhar para o comportamento dos gatos e de outros animais, eles vão repetir isso sistematicamente. A maneira que o Ramsés se coça é a mesma maneira que a Mima se coçava. Só que a Mima era minha gata quando eu tinha 5 anos de idade. Nós não somos assim. Nós somos inventivos. Nós inventamos coisas o tempo inteiro. Se você pegar uma colmeia de abelha e abrir no meio, e daqui a milhares de anos abrir uma outra colmeia de abelha, ela será idêntica, igual, porque só o homem tem essa capacidade inventiva. Agora, crianças, como é que nasce isso? Como é que nasce a ideia? Da onde que surgem as ideias? E isso é o primeiro passo para a pesquisa. Isso é o primeiro passo para o conhecimento. Você entender como você aprende as coisas. Como que a realidade que se apetece, pessoal que está lá atrás, acompanhe aqui comigo. Tá? Por favor. Olha como é que o coordenador é mau, né? Como vocês, tá? Acompanhe aqui. Vamos lá. Ideia. A palavra deriva do grego ideia ou eideia, cuja raiz etimológica significa imagem. Coloquei no JPEG, né? Todo mundo sabe que é um JPEG, não é imagem. O significado implica na teoria
da representação do real. Realidade. Percebe que a realidade é aquilo que você vê. Realidade é uma imagem que é projetada. Isso aqui para mim é uma realidade. Tá? Existem realidades que você vai querer entrar. Existem realidades que você não vai querer entrar. Existem realidades que você vai querer aprofundar. Existem realidades que você vai querer só saber até a página 3. Mas ideia é a teoria da representação da realidade em filosofia. Vamos lá. Como nascem as nossas ideias? Ideia é um termo que pode ser usado por duas acepções, de duas maneiras. Você fala a palavra ideia para duas coisas diferentes. O primeiro no sentido de conceito. Olha, eu tenho mais ou menos uma ideia como funciona uma câmera da Sony HD. Eu tenho mais ou menos uma ideia. Eu tenho mais ou menos uma ideia de como é que se toca apito. Eu tenho uma ideia. Tá? Eu tenho mais ou menos uma ideia o que é ter um animal de estimação, porque eu tenho um animal de estimação. Percebe isso? É um conceito. É uma pálida, é um pálido panorama de algo que eu não sei totalmente. Eu tenho uma ideia de como seja ir para São Paulo. Já fui algumas vezes, mas eu tenho que botar lá no Waze, senão eu não chego. Esse é o primeiro sentido de ideia. Ou o sentido mais próprio da palavra, uma intenção. Eu tive uma ideia de domingo à noite fazer brigadeiro. Deu vontade, fui lá e fiz brigadeiro. Eu sei fazer brigadeiro? Eu tenho uma ideia. Vou lá na internet, vejo como é que faz brigadeiro e faço brigadeiro. Então a ideia pode ser essas duas acepções. Sentido de conceito pequeno sobre aquilo e sentido de intenção implícita sobre aquilo. Eu quero fazer. Percebe que o primeiro conceito é totalmente abstrato, né? Eu tenho ideia de como seja tocar violão. E o segundo é mais concreto. É uma intenção. Eu vou fazer algo. Eu vou pensar em algo. Geralmente, quando você pensa em executar isso, geralmente é muito concreto, é muito palatável. Eu vou fazer um frango. Aí você vai lá e faz o frango. Eu vou andar de bicicleta. É uma ação, tá? Vamos lá. Vamos recordar um pouquinho o que é epistemologia e o que é teoria do conhecimento. Para daqui a pouco a gente voltar para o termo ideia. Para vocês verem como é que vão se fechando as possibilidades e para você perceber como funciona a nossa mente. Como que a nossa mente trabalha. Como que a nossa mente vai projetar a realidade e vai construir outras ideias sobre a própria realidade. Isso é muito interessante. Vamos lá. Recordando, o ser humano tem vários modos de aprender, organizar e representar a realidade, gerando com isso os conhecimentos tais como da filosofia, da arte, da religião e da ciência. O que isso quer dizer? Eu aprendo, eu organizo, eu vejo a realidade e eu vou me interessar de olhar a realidade por um determinado prisma. Então eu vou botar uma lupa e vou querer ver a realidade a partir da filosofia. Eu vou colocar uma outra lupa e vou começar a ver a realidade através da arte. Eu vou colocar uma outra lupa e vou começar a ver a realidade através das ciências humanas. Eu vou colocar uma outra lupa e vou começar a ver a realidade através da engenharia. Assim são os tipos de conhecimento humano. Eles são seccionados em caixinhas e as caixinhas não têm acesso às outras caixas? Não, claro que não. Os conhecimentos eles são híbridos. Os conhecimentos eles são múltiplos. Por isso que é possível você conversar com um engenheiro. Por isso que é possível você conversar com um filósofo, com um médico,
Porque você vai ter saberes muito parecidos. Agora, coisas específicas vão ser só da área dele. Eu não sei fazer uma operação. Eu não sei nem fazer uma punção. Eu não sei colher um sangue. Eu não sei aferir uma pressão. Eu tenho ideia de como é que seja, mas eu não sei. Percebe? Isso pertence a uma outra ciência. As pessoas que olham a ciência, olham a realidade e recortam o mundo dessa forma, geram conhecimentos, também a níveis ou graus desses conhecimentos. Por exemplo, professor Carlos Frederico. Vocês em algum momento vão ter contato com a universidade, de filosofia. Ele tem o mesmo grau de conhecimento filosófico que eu tenho? Não, eu sou um anão perto dele. O conhecimento que o professor Carlos Frederico tem de filosofia é lá do céu. Por quê? Porque ele tem graduação, ele tem mestrado, tem doutorado, ele tem pós-doutorado, ele dá aula no doutorado. Quem é o Bruno na fila do pão francês, perto do professor Carlos Frederico quando fala de filosofia? Por isso, quando eu estou perto do professor Carlos Frederico e ele fala alguma coisa filosófica, eu respondo de uma maneira bovina. Porque eu não tenho o nível e o grau de conhecimento que ele tem. Percebe? Na minha época, a gente tinha muita vergonha de ser burro, sabe? Então a gente ficava muito quieto. Hoje não, as pessoas falam, né? Eu não, preciso ficar quieto. Respostas bovinas. Assim é o conhecimento da arte. Por exemplo, imagina discutindo música clássica com Gastão, ou com o professor Visani. Porque o Tchaikovsky, vão rir da minha cara, né? Porra, o que tu sabe tocar, Bruno? Nada. Sabe ler partitura? Também não. Sabe tocar violino? Não. Sabe tocar flauta doce? Não. Sabe tocar tuba? Não. Então, escuta pelo menos, né? Percebe? Existem níveis de conhecimento. Da mesma forma, a ciência. Agora, se o professor Carlos Frederico vier conversar comigo sobre história, de repente tem algumas coisas que eu posso ensinar a ele. Da mesma maneira, o Gastão. Porque existem níveis de conhecimento. Como se dividem esses conhecimentos? Assim, senso comum e conhecimento científico. O que é o senso comum? É o conhecimento que se aprende no dia a dia. É o conhecimento que ele é estreitado pelas experiências humanas. Todo mundo começa a aprender alguma coisa através do senso comum. O senso comum nesse sentido é aquilo que você vai aprender no cotidiano. É aquilo que você vai ter uma ideia. Mas não é um conhecimento sistêmico, sistematizado. Dificilmente alguém que sabe alguma coisa de senso comum é capaz de ensinar outrem. O senso comum ele é muito individual. Ele é muito para si. O conhecimento científico não. Por que nós estamos aqui nos formando para ser professor? Porque você, de alguma maneira, tem que ensinar alguma coisa para alguém. O professor é aquele que gosta de gente. O professor é aquele que gosta de pessoas. Tem uma frase em teologia que eu gosto muito, né? Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos do outro. O professor é aquele que é especialista em gente, é especialista em pessoas, é especialista em relacionamentos. Mas isso não basta. Porque o homem tem que ser especialista em homem. Percebe? O ser que vive em sociedade tem que ser especialista em outros seres que vivem em sociedade. O professor tem que gostar de ensinar. E ensinar não é você se colocar num pedestal onde o aluno é uma tábua rasa e você vai proferir os seus saberes. Não. Ensinar é a coisa mais humilde que tem. Porque o professor ele quer dar tudo para o outro. Tudo. Tudo. Vocês daqui a pouco, se já dão aula, se já fazem estágio, vão começar a ter esse prazer de ler um livro, de absorver o que aquele livro tem
e você começar a aplicar isso na tua realidade, você perceber que aquilo que você aplicou ajudou a vida de alguém, ajudou a vida de outro. Eu lembro muito do depoimento da caloura de música, que falou: quero ensinar isso para o outro, eu quero levar a música para outras pessoas, eu quero que outras pessoas tenham a oportunidade de também ver isso. Olha que humildade. O professor, essencialmente, é uma pessoa humilde. Existem professores que não são humildes? Existem, como em toda profissão. Agora, se revista disso. O que você aprende é para o outro. E isso é o ponto de ser professor. Não tem nada a ver com sacerdócio, não, tá, gente? Ah, professor, não. Professor é uma profissão. Profissão, verdadeiramente. Vamos lá. Esse é o senso comum, conhecimento vulgar, pouco rigoroso, tá? Espontâneo. E hoje o conhecimento de senso comum, ele é muito intuitivo, né? Por exemplo, você compra um celular novo. Eu, como tenho um pouco de dificuldade com coisas eletrônicas, eu compro sempre um celular da mesma marca, né? Porque, de certa maneira, ele tem o mesmo sistema operacional ali, as mesmas funções, né? Mesmo que o sistema for Android ali, você compra um Samsung ou um Motorola, você vai sentir um pouco de dificuldade. Eu sempre compro Motorola, porque eu já sei como é que funciona. Mas mesmo se você compra um outro celular de uma outra marca, você intuitivamente vai aprendendo, vai? Tá. Mas você sabe como é que aquilo funciona? Não. Você sabe como operar aquilo. Essa é a diferença entre o senso comum e a ciência. Saber operar alguma coisa, saber ligar e desligar, não é saber como aquilo funciona. Eu tenho senso comum como funciona o WhatsApp. Eu ligo lá, eu abro o aplicativo do WhatsApp, eu seleciono a pessoa com quem eu quero falar, e eu mando um áudio para a pessoa. Agora, como a minha voz sai lá no outro celular dele, eu não tenho noção. Você sabe como é que funciona? Não, a gente teria que ter, de repente, um engenheiro de telecomunicações para explicar para a gente como que uma unidade celular manda para uma outra unidade celular. Não é incrível isso? Já parou para pensar? Agora, o que é mais interessante, olha a quantidade de coisas que estão ao nosso redor e a gente não tem noção de como funciona. Não tem noção de como funciona. Eu sei como operar. Eu aperto aqui e ele passa, eu aperto aqui e ele volta. Agora, como isso aqui funciona? Não sei. Se eu tiver que dar uma explicação técnica sobre isso aqui, isso aqui eu ligo lá um pendrivezinho, o pendrivezinho joga o sinal aqui. Que sinal que é? É um pulso eletromagnético. Não tem nem noção como é que funciona, percebe? Agora, na gama de coisas que participamos da nossa vida e que vemos, você vai escolher uma, duas, três, para ter um conhecimento científico. Qual que é o conhecimento científico que eu quero ter? Eu quero ter um conhecimento científico sobre a educação. Sou professor. Então eu quero saber tudo sobre os processos educacionais. Eu quero entrar em sala de aula e eu quero ser um mestre para desenrolar os problemas. Então, se eu tenho um aluno que não consegue aprender, quem tem que mudar sou eu. Eu tenho que ter todos os métodos, todos os caminhos, todos os atalhos para que o aluno chegue ao objetivo. Por exemplo, a pedagogia. Gente, você ensinar uma criança a ler, escrever, contar e fazer as 4 operações é a coisa mais complexa que alguém pode ensinar para o outro. Percebe que tudo parte disso? Nós só estamos aqui porque nós fomos alfabetizados e conseguimos ler os slides. Olha que coisa sensacional. E foi a coisa mais complexa que você aprendeu. Se a professora da pedagogia não tiver todos os instrumentos para fazer uma alfabetização eficaz, claro que hoje
isso se alargou muito mais, né? Hoje a gente tem uma visão muito avançada disso. Na minha época, você recebia uma cartilha, né, Gastão? E você tinha que, no final do ano, aprender a ler. E aí de você se não soubesse ler. Hoje não, os processos de alfabetização são um pouco mais longos, são processos mais divididos, mais humanos. Isso é ciência. A ciência é racionalmente fundamentada, é um conhecimento sistemático e metódico, diferente do senso comum. O senso comum, você de repente não vai saber ensinar para alguém. Já viu quando você vai dar um nó na sua gravata? Para quem já deu nó em gravata aí, e aí você vai dar um nó na sua gravata e você só consegue dar um nó em você mesmo. Você não consegue dar um nó no outro. Porque você não tem o conhecimento total sobre aquilo. Ou, quando você faz alguma coisa, alguém fala assim, me ensina. Não, ensinar eu não sei não, mas eu sei fazer. Tá vendo? Quando você fala que só sabe fazer e não sabe ensinar, é que você tem um senso comum. Quem faz e ensina é porque é cientista. E é por isso que aqui você vai aprender, mas vai aprender a ensinar. Porque aqui a gente estuda ciência. Como que se estuda ciência? Não ficando na superficialidade. Não ficando no superficial. Tem coisas na realidade que você vai olhar e vai querer ficar no superficial. Mas se você está aqui e se matriculou, nós na universidade vamos dar todos os subsídios para que você consiga ser um cientista naquilo, para que você domine aquilo totalmente e você consiga o objetivo da escola, que é transformar a humanidade, transformar o mundo, transformar as pessoas. Vamos lá. Utiliza raciocínios, provas, demonstrações, tem processos metodológicos próprios para explicar os fenômenos naturais ou sociais. São as nomenclaturas, né? São os termos próprios, são os caminhos próprios que a ciência vai utilizar. Vamos lá. Então, essa parte aqui em preto, que eu coloquei de propósito, é uma parte que a gente recordou. Como eu já disse, eu já dei esse pai e está lá no TVUCP. Volta lá e dá uma olhada, que vale muito a pena. Como nascem as nossas ideias? A ideia pode surgir, as ideias podem surgir de qualquer observação da realidade. Você olhou a realidade, você teve uma ideia. Tá? Partindo tanto do conhecimento vulgar, ou senso comum, até a sua fundamentação em ciência, ou seja, o conhecimento científico. Percebe que a ideia, ela vai surgir tanto no senso comum, quanto na ciência. Ela vai surgir de coisas triviais, vou fazer um brigadeiro, ou de coisas espetaculares, vou inventar a roda, vou inventar o trem a vapor, vou escrever a 9ª sinfonia. Percebe? Coisa sensacional. Partindo da observação da realidade. A ideia nasce assim. Eu olhei para uma realidade, pensei em alguma coisa. Tá, mas o que é realidade? Agora vai ficar legal. Agora, basicamente, é o clímax da nossa exposição. O que é realidade? A realidade pode ser concebida como tudo aquilo que realmente é, ou seja, a totalidade das informações acerca do objeto a ser pensado. O real é o caráter absoluto do ser, ou seja, a verdade sobre a realidade. Calma que eu vou melhorar. Isso é um conceito filosófico que está em Heidegger, está em Schopenhauer, está em Aristóteles também, mas é muito simples, não é complicado. Aqui, de repente, eu citei lá os filósofos, está um pouco mais dobrado. Eu vou explicar, tirar as dobras, tá? A realidade pode ser concebida como tudo que realmente é, ou seja, a totalidade das informações acerca do objeto a ser pensado. Olha só, realidade é aquilo que se vê. Você pode burlar essa realidade. Você pode mentir na realidade. Você pode demonstrar ser uma coisa e ser outra. O real
é o caráter absoluto do ser, ou seja, a verdade sobre a realidade. Eu só vou descobrir o que é verdade sobre aquela realidade se eu pesquisar. Se eu não pesquisar, aquela realidade vai me mostrar uma coisa e eu vou ficar na minha. Um pesquisador, um estudioso de qualquer área, é alguém que não fica satisfeito com o que vê. Não fica. E é por isso que a gente estuda. Porque você olha para a realidade e você quer o quê? Mais. Eu quero mais. Eu não me contentei com aquilo que eu vi. Eu quero mais. Eu quero comprar outro livro. Eu quero me aprofundar. Agora, você pode mentir na sua realidade. Quer ver uma piadinha? Teve uma vez que eu estava indo para algum lugar que eu não lembro. E aí, entrei lá no avião. E eu sempre fico procurando uma criança dentro do avião, né? Sabe por quê? Porque eu fico pensando, pô, tem uma criança no avião, né? Pô, o avião não vai cair com uma criança, né? Pô, isso não vai acontecer. A criancinha no avião não vai fazer um negócio desse, né? Aí tá. Só que o que acontece? O piloto lá do avião, ele fica lá na cabine e deve estar pensando assim, né? Ele fica pensando assim, vamos congelar o pessoal? Vamos colocar o ar-condicionado em 9 graus? Vamos. E aí o cara diminui o ar-condicionado e o negócio fica possível, gelado. Uma vez eu estava num aviãozinho, um teco-teco, um turbo-hélice, um frio desgraçado, nós estávamos muito frio. O que eu fiz? O voo era longo, 3 horas e meia de avião, lembro. Estava indo de Salvador para Barreiro, centro da Bahia, sertão da Bahia. Aí eu fui, levantei, pedi licença para a senhorinha, estava na janela, pedi licença para a senhorinha, dá licença um minutinho. Ela foi, levantou, eu saí, ela sentou, eu fui abrir lá, eu fui abrir minha mochila e peguei o cachecol. Vocês perceberam que eu estou sempre de cachecol, por quê? Porque é charme, não, porque minha garganta é um lixo. Se der um vento, eu fico com dor de garganta. Aí eu botei lá o cachecol, enrolei assim 2, 3 vezes, assim, né? Enrolei. Aí sentei, né? Aí a senhora falou assim, nossa, tá muito frio mesmo, né? Eu falei, tá muito frio, eu tenho que proteger minha garganta, porque eu trabalho com isso, né? Ela, você faz o quê? Eu falei assim, eu sou cantor lírico. Ela, Eu falei, não, estou brincando, eu sou professor. Percebe? Se eu não falo para ela que eu sou professor, ela vai ficar naquela realidade. Nossa, eu viajei nem com cantor lírico. Percebe? Percebe que a realidade pode ser uma invenção e você só vai descobrir a verdade sobre a realidade se você pesquisar. Olha que coisa sensacional que é o ensino superior, gente. O ensino superior vai dar a possibilidade de você aprender a pesquisar. Não pense que você sairá daqui com todo o conhecimento historiográfico da história da humanidade, alunos de história. Não pense você, aluno de música, que você vai sair aqui o Beethoven. Ou os pedagogos e pedagogas vão sair daqui o maior professor de todos os séculos. As coisas vão se construindo ao longo do caminho. Mas os instrumentos para que você construa, você vai aprender aqui. Percebe coisa interessante? Vamos lá. Continuando, tá? O que é realidade? A realidade para nós é uma realidade apreendida. Nós aprendemos a realidade. Como nós não temos a capacidade, espaço, física e temporal de ver todas as coisas, muitas coisas a gente aprende porque alguém disse pra gente. Não é? A apreensão para o ser finito, limitado, espaço-temporalmente, implica sempre um ponto de vista. Então alguém vai te contar como é. Por exemplo, alguém aqui já foi na Índia? Eu já. 2 vezes. Pelo Google. Quando eu vejo uma imagem no Google, eu vejo a Índia e eu sei que aquilo
Existe. Por exemplo, eu coloquei uma singela casinha ali, ó. Uma singela casinha. Se tivesse um quadro negro aqui, um quadro de giz, um quadro de caneta, pilô, um quadro branco, né? E eu pedisse assim, gente, por favor, vem aqui e desenhe uma casa. Vocês desenhariam uma coisa muito diferente daquela ali? De repente colocaria um cercadinho, né? Uma bandeira do Flamengo, ou uma fumacinha saindo pela chaminé. Mas me respondam sinceramente, alguém já viu alguma coisa daquela na vida? Não. Porque nós pensamos o tempo inteiro por imagem. As nossas ideias e os nossos pensamentos nascem através das imagens que nós vimos ou que alguém contou para a gente. E a gente imagina. Imaginação. Você projeta uma imagem na sua cabeça. Vamos brincar? Vamos. Imagina aí, brigadeiro. Imaginou? Imagina aí, brigadeiro de colher. Aquele mais molinho, né? Eu duvido que quando ele falou brigadeiro, alguém pensou num brigadeiro sem aquele papelzinho colorido embaixo. Duvido. Eu não consigo pensar num brigadeiro sem ter papelzinho. Ou num brigadeiro do ar, né? O que é um brigadeiro? É uma patente militar da Força Aérea. Inclusive, o doce brigadeiro nasceu de um brigadeiro que se candidatou à presidência da República. E ele dava o doce de chocolate que começou a se chamar o doce do brigadeiro. Ó, história, ó. Eu não ganho dinheiro não, gente, mas eu numa companhia de mesa de bar, tem sempre uma historinha para contar. Tá? Vamos lá imaginar, ó, brigadeiro com forminha colorida, Gastão, com aquele plástico antes de tocar na forminha, né? Brigadeiro com granulado colorido, ó. Agora imagina, imagina você também que está em casa, vômito. Por que você fez isso? Porque você já viu o vômito, você já vomitou, já sentiu o cheiro do vômito. Olha como é que a gente lembra, ó. Olha como é que a nossa memória olfativa é espetacular, né? Você é capaz de sentir o cheiro do vômito. Tá? Imagina agora cheiro de chuva ou cheiro de terra molhada. Cheiro de terra molhada. Tá? Agora imagina aí, ajuda, tá? Aqui, imagina aí, virabrequim. Que isso? Tá vendo? Algumas pessoas sabem que o virabrequim é um componente do motor do carro. Outras pessoas falam assim, que isso? Quem não sabe o que é virabrequim, não vai imaginar nada. Percebe? Porque você pensa por imagem. Toda vez que eu falar cadeira, você vai projetar um tipo de cadeira. Árvore, um tipo de árvore. Casa, um tipo de casa. E nós aprendemos assim o tempo inteiro. Isso é sensacional. Isso você vai fazer, de repente, uma pós-graduação de psicopedagogia, você vai aprender isso. De repente, no futuro, se você estudar psicologia da aprendizagem com Vygotsky, Piaget, você vai aprender isso. Como a gente aprende as coisas? Como é que funciona a nossa mente? Por que tem coisas que a gente olha e aprende no primeiro estalo e tem coisas que a gente demora para aprender? Tem coisas que é um chiclete, né? Vocês sabem o hit de sucesso de 2014? O pessoal que teve aula comigo semana passada não conta. Vocês sabem? Ninguém sabe. Por quê? Porque é um lixo, né? Foi naquele momento, sabe, Gastão? Boleco. Graças a Deus as pessoas esqueceram isso. Percebe?
Por quê? Não marcou uma geração. Olha, você lembrou, não lembrou? Todo mundo lembrou aqui? Porque você já ouviu essa desgraça em algum momento da sua vida. Você ouviu e lembrou. A nossa mente funciona assim. Vamos lá, chave de leitura, já estamos terminando. Vou falar até 9h30 não. A realidade para nós é uma realidade conhecida, aprendida ou representada. Você aprendeu, ouviu, tá? Você aprendeu, ouviu. Aprendeu. Alguém te mostrou o que era, te ensinou. Viu? Eu vi lá no Globo Repórter. Hoje, no Globo Repórter. A Índia. Os mistérios da Índia. Eu vi. Não é assim? Você olhou, gostou da sonoplastia? Né? Ó. E não é realidade em si mesma, ela é representada. Isso aqui, gente, não é a realidade em si mesma. A casinha ali. É uma realidade representada. Vamos lá. A realidade mesmo, a nossa realidade aprendida, é multidimensional, ou seja, possui múltiplas facetas. Nem sempre todas são aprendidas por nós. Quando nos deparamos com um problema, buscamos imediatamente o conceito verdade escrito nele. Toda realidade, qualquer que seja ela, tem uma verdade implícita nela. Qualquer que seja. Pode ser uma realidade humana, pode ser uma realidade epistemológica, pode ser uma realidade científica. Toda realidade tem uma verdade sobre ela. Toda. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, nos Evangelhos, disse o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade não fica escravo de outras pessoas que contem o que acham o que é a realidade. Tem uma tirinha da Mafalda que fala isso, né? Olha, ler, né, te liberta e não precisa ficar esperando que o outro te conte. Né? Você está lendo, você está conhecendo, você está aprendendo, você vai estar se libertando. Vamos lá. Ou seja, qual é a verdade? Ou melhor, ela existe? Porque, por exemplo, você vê uma realidade e você espera a verdade sobre aquela realidade. Mas às vezes a verdade que está naquela realidade não é a realidade em si, né? Por exemplo, a história da senhorinha. Eu falei que eu era cantor lírico. Ela imaginou uma realidade. Qual que era a realidade? Quando eu falei que era professor, aquela realidade desapareceu. Porque foi uma realidade que eu inventei. Em pesquisa é muito assim, gente. Você vai ter essa experiência em pesquisa. Muitas vezes você vai estar pesquisando alguma coisa e vai encontrar outra. Isso é muito engraçado. Isso acontece em casa também, né? Já viu quando está procurando o recortador de ingresso do pendrive? Acontece. O sofá da nossa casa é um buraco negro, né? Ali naqueles cantinhos você acha sempre alguma coisa que você perdeu. Pesquisa é um pouco assim. Você vai para um trajeto, às vezes você encontra coisas que você não pensava que iria encontrar. E eu, na minha pesquisa em educação em Petrópolis, eu queria encontrar escolas não, eu queria encontrar professores e professoras preceptores. O que é isso? Princesa Isabel e a Princesa Leopoldina estudavam em Petrópolis com preceptoria. O que é preceptoria? Você paga o professor para ir na sua casa. O professor vai lá na sua casa te ensinar a história. E eu falei, pô, você devia ter muito em Petrópolis. O que eu me deparei? Petrópolis era a cidade do estado do Rio de Janeiro, não tinha esse nome, era a província do Rio de Janeiro, que tinha mais escolas. E outra coisa, eram escolas mistas. Por quê? Colonos germânicos. Já tinha uma realidade de escola mística não, né? Mística é outra disciplina. Escola mista na Alemanha. Olha que coisa interessante. Mas eu não pensava que ia encontrar isso. Isso você só consegue se você buscar a verdade que está dentro da realidade. Bruno, eu tenho que fazer isso com tudo? Não. Não tem que fazer isso com tudo. Você não tem nem tempo para fazer isso com tudo. Eu já contei essa história algumas vezes, mas vou contar de novo.
Lembro de um amigo meu que foi na minha casa para consertar lá a antena da Sky. Contei isso já algumas vezes. Deu um trovão ao da serra, uma coisa como o Cis. A televisão saiu do ar. O cara me ligou, falou: tudo bem, seu Bruno, eu vou lá na casa do senhor consertar. Qual que é o horário que eu posso ir? Pô, amigo, olha só, eu trabalho tarde e noite, todos os dias. Então eu chego na faculdade 2 horas da tarde e saio 10h30. Pô, olha só, eu vi que o senhor mora aqui no Alto da Serra, você se incomodaria de ir na casa de 11 horas? Porque é o horário que eu estou terminando, então vai ser a última casa que eu vou passar. Beleza, foi o cara. Cheguei lá no conhecido meu. Pô, tudo bem, então, como é que tá? Então, pô, saiu do ar aqui a televisão, papapá. Aí ele foi, ligou, reiniciou lá o sistema. Aí ele falou para mim a seguinte frase: vem cá, Bruno, que eu vou te ensinar. Eu falei: não, amigo, não quero aprender não. Eu quero sentar, ligar o botão e aparecer ESPN. Sport Center. Eu não quero aprender. Eu quero que funcione. Entende? Vai ter coisa que você não vai querer aprender. Vai ter coisa que você vai se instrumentalizar. Você vai apertar um botão e você quer que apareça. Agora, na educação a gente tem que saber tudo. Ou pelo menos saber onde está. Eu já falei isso para o pessoal de história várias vezes, né? Quando você entra no curso de história, o pessoal acha que você é Wikipédia. Quem foi o rei de Espanha em 1453? Porra, não sei. Tá, mas você onde está? Você não vai saber tudo. Mas pelo menos onde está você tem que buscar. Pois a realidade pode ser manipulada, lembra? Você pode manipular a realidade. Você pode mentir. A realidade pode ser manipulada, mas a verdade não. A verdade é verdade. A verdade não tem erro. A verdade é adequada. A verdade não tem falha. A verdade é tudo sobre aquilo. A realidade você pode manipular, você pode fingir. Né? Pessoalmente no currículo, né? Ah, inglês instrumental. Não sabe falar uma palavra de inglês. Ah, o Word avançado. Vai lá, digita o formato do texto aí para mim. Bota times 12, espaçamento entre linhas e e-mail. Não sabe. Mentiu. Vendo? Você pula uma realidade. Você faz um currículo, né? O currículo é tudo falso. Tá? Por exemplo, a mesma coisa que você bota efeito numa foto. Nossa, como é que o Bruno tá bonito dessa foto? É um efeito que eu botei. Tá? Um filtro. Você botou um filtro. Você está vendo aquela foto? Tá. É uma realidade? É. Mas é uma realidade que não condiz com a verdade. Você encontra com a pessoa. Bom, será que era mesmo? Será que era o mesmo? Você botou um fake. É a fake news, né? A fake news é assim. Você cria uma situação e você pode criar a situação depende. Você coloca instrumentos, personagens, fato, enredo, mas em algum momento aquilo vai ser descoberto. Em algum momento aquilo vai aparecer. A pesquisa é assim. Tá? Como chegar ao conhecimento total, então? O que é o conhecimento total? A verdade sobre aquilo. Pesquisando. Pesquisa. Pesquisa sobre o quê? Sobre tudo que você quer conhecer totalmente. É simples? Não, não é simples. Eu já disse algumas vezes para vocês e vou repetir. Tá? E vai ficar gravado. Estudar não é gostoso. Quem fala que estudar é gostoso, nunca leu um livro de 700 páginas de um tema que detesta. Estudar é extremamente esforçante, paulatino, demorado, exaustivo. E é por isso que depois que termina a aula, você chega em casa exausto. E aí seu pai e sua mãe falam assim: nossa, você está tão cansada. Por quê? Não, estava na faculdade. O outro não fez nada. Ficou sentando lá ouvindo o Bruno. Cansa pra caramba. Cansa muito. Agora, se cansa, é exaustivo, não é gostoso. Por que fazemos? Porque o resultado é sensacional. O resultado é espetacular. O resultado é libertador. O resultado vai te dar um prazer que nenhum prazer da terra vai te dar. O
conhecimento dá um prazer que não existe prazer parecido. Você olhar para uma coisa, você conseguir desvendar o que você conhece, é sensacional. E melhor ainda, quando você conhece e leva uma pessoa que não conhece a conhecer, do jeito que você conhece. Isso é incrível. Por que é incrível? Porque se você levar uma pessoa que não conhece a conhecer como você conhece, sem ela passar pelo processo todo que você passou, você se torna um professor. Você se torna um professor. O processo que você passou, a pessoa não passou. E mesmo assim ela sabe tudo que você sabe. Porque você é um professor. Teu objetivo é esse. Ensinar tudo que você sabe. Através da pesquisa. Eu estudo pelo menos 20 minutos todo dia. Por quê? Porque eu sou um idiota. Se eu fosse um gênio, eu não estudaria. Só estuda quem precisa. E por que eu estudo? Porque para falar 1 hora para vocês, eu tenho que estudar no mínimo 20. No mínimo. Estudem. O estudo não decepciona. Ninguém pode tirar o que você aprendeu. Ó, o que é a verdade? A verdade, meu controle aqui não está funcionando direito, tá? A verdade vem do latim veritas, que é coerência. Do grego, eleteia, ou do hebraico, emuná. Em latim, veritas é coerência. O que significa? A verdade é sempre coerente com aquilo. A verdade vai sempre se encaixar perfeitamente. A verdade não fica com nenhuma aresta. A verdade não fica enjambrada. A verdade não é um cabo de celular que é similar. É original. Tá? E a gente tem no emuná, né? Valor, consenso, eficácia. Do lado do grego, eleteia. É adequada, tem evidência e é um desvelamento. A verdade sobre o objeto é tudo sobre aquilo. Claro que num mundo extremamente pós-moderno, em quem se pergunta as coisas, também não acredita que perguntou, falar de verdade é quase uma piada, né? Quem conhece pessoas assim? Ah, não, mas isso aí é verdade. Mas que verdade? É a tua verdade. Não, mas isso aqui é azul. Não. O que é azul? É a pós-modernidade. Né? O que é o que é? O que é a verdade? É a pergunta de Pilatos para Jesus, né? Qui veritas est? O que é a verdade? Cuidado, tá? Para a gente não cair nessa loucura da pós-modernidade. Porque a gente fala assim, fulano de tal chegou às 6 horas da tarde, atrasado. Não, ele não chegou atrasado, ele chegou na hora. Mas que hora? Tem hora? É 6 horas mesmo? Então você não consegue discorrer uma linha. Parece o Caetano Veloso falando, né? Essa sala é azul ou não. Como assim? Essa cadeira é azul ou não. Né? A terra é redonda ou não. Pô, pelo amor de Deus, como é que você ensina alguém? Como é que você ensina alguma coisa a alguém assim, sem um método, sem a metodologia? Não ensina nada, é uma viagem. Né? Cuidado para que a gente não caia nessas armadilhas epistemológicas, tá? E acabe achando que o mundo não é nada com coisa nenhuma, né? Isso é a crise da pós-modernidade. O homem, ele começa questionando Deus, depois ele se questiona, depois ele questiona a verdade e a realidade. É a pós-modernidade. Hoje você não pode falar nada de maneira mais dura ou pétrea, né? Mas não, isso é assim. Não, isso não é assim. Isso aí tem o teu ponto de vista, o teu contexto. Peraí, né? A verdade sobre o objeto é tudo sobre o objeto. Isso aí a gente pode falar, né? A verdade sobre esse aparelho está todo nesse aparelho. A verdade como isso aqui funciona está nesse aparelho. A verdade sobre o Bruno está no Bruno. A verdade sobre o Bruno está no seu ouvido ou na sua boca. A verdade sobre o Bruno está no Bruno. Se você quer saber quem é o Bruno, você tem que pesquisar o Bruno. Você tem que perguntar ao Bruno. E não perguntar a outrem. Percebe? Se você quer saber o que é pedagogia,
Pergunte para a pedagogia. Vamos lá, terminar. Como pesquisar, então? Se a pesquisa é a chave para o conhecimento, se a pesquisa é a chave para que eu saia da realidade para a verdade, e aí a gente está querendo buscar a verdade sobre as coisas, se a pesquisa vai me dar instrumentos para conhecer as coisas tal como elas são, e não uma sombra da realidade, eu não quero mais conhecer história como sombra, eu não quero mais conhecer história do Globo Repórter, eu quero conhecer totalmente, eu quero olhar, ver com os olhos de ver. Como? Como que eu pesquiso então? Método. Só que isso é assunto para o nosso próximo projeto de atividade de extensão. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Algum questionamento? Alguma coisa que você queira partilhar? Ninguém? Não? Nós estamos liberados. Até a próxima.